Show de bola. Na minha época de cursinho, o Bruno vai entender, tinham os famosos resumos Entendi. literários. Só na sua época, né? Agora não tá em nem voga existe mais. isso. Não tá em voga Não isso tá em mais. voga Não tá isso em mais, voga mais isso. exatamente. Bom, sobre esses resumos, qual que é a sua posição? O aluno consegue ter segurança para fazer uma prova de literatura? Porque o Bruno aqui, ó, ele acertou 36, 38? 26 de 30. 26, né? 26 de 30. 26 de 30. Ele foi bem na, ele ele foi bem na muito bem. prova. E o que ele falou? Não, foi no primeiro episódio? Eu nem lembro o que ele falou. Ela não quer assumir. Ela não quer assumir. Ele foi muito bem porque ele teve os resumos da professora Denise. Exatamente. E aí, qual a sua posição sobre os resumos? Assim, Vai lá. nada vai substituir a leitura que você faz do livro. Nada vai substituir. Mas, aí vamos entender o ponto. A Denise conta a história, a Denise analisa o livro e tudo mais. Você vai ter acesso à leitura que eu fiz dessa obra, entendeu? Então, eu costumo dizer assim, perfeito se você ler o livro, nós vamos assistir a aula, ter acesso ao material que vai resumir, fazer exercício e tudo mais. Não vou conseguir ler, não consegui, ou não vou, de jeito nenhum, vou ler esse livro, como a gente tem alguns, rejeitando cartas chilenas. Eu não sei por que essa implicância com as cartas chilenas. Não li, nem não lerei. sei. Tem uns que vão por aí mesmo. Não li, nem lerei e tudo mais. Aí, pelo menos, você tem alguma coisa. Chegar lá sem nada não vai funcionar, né? Então, pelo menos ter a aula, ler o resumo e tudo mais, ajuda. Sim. Tem algumas pessoas, por exemplo, no caso do Bruno, foi tudo bem, felicidade, né? Maravilha. Mas eu tenho certeza que muita gente busca. Ele diz que deu tudo certo assistindo a aula e tal, e que eu comentei os livros. Então, espero que continue funcionando assim, porque eu estou comentando todos os livros com os meus alunos. Eu acho que tem duas coisas. Nada substitui a experiência da literatura. Né? Aquela experiência, mas alguns livros a gente precisa de um direcionamento mesmo. Então, isso que eu ia falar. A gente precisa de alguém pegar na mãozinha, né? Na nossa e falar, mãozinha vai e falar, por ó, aí. vai por aqui. Eu falo por mim, assim, Grande Sertão Veredas foi um livro que eu precisei de 2 semestres na faculdade, com a professora Adelaide Caramuru, beijos, maravilhosa, que me guiou, assim, na leitura mesmo. Não, mas desafiadora, né? Mas desafiador. também eu estava no contexto do ensino superior já, né? Mas pensarmos nos nossos alunos que têm uma demanda para o vestibular da UEL, 8 livros. Daí o vestibular da UEM, não sei mais quantos. Daí, né? Porque isso o que é aluno... loucura, assim, eu só. tenho aluno que às vezes chega no começo do ano e fala assim, professora não, prof, é o seguinte, eu vou fazer vestibular tal. Todos eles têm uma lista de livros. E normalmente 10, 8. Eu não vou dar conta de tudo isso. Então, já começo a falar assim, qual que é dessas todas, desses vestibulares todos, qual é a sua prioridade? Então, tenta ler esses. O restante, a gente tem que correr atrás de material, de professora contando a história, né, e tal. Eu acho que até os professores, às vezes, dão uma olhadinha em um resuminho, assim, vou falar, nem eu tô entendendo esse negócio. Mas em uma das preparações que eu fiz pro vestibular, acho que tinha uns 2 livros lá que eu não fazia ideia do que eu tava lendo. Eram poemas bem complexos, assim, sabe? E o que me ajudou foram os resumos. Só que eu fiz, eu assisti o resumo do professor, que era uma aula, assim, de... Puta, era longa pra caramba, mas valeu a pena pra eu entender o que tava acontecendo naquele livro. Pra depois ler. Pra depois eu ler. Só que assim, o meu foco era o EL. Então eu tinha esse tempo. Eu não tinha outros vestibulares pra prestar, entendeu? Então eu tava ali, o EL e Enem. Então não sobra. Mas você tem um pouquinho mais de tempo pra conseguir fazer isso. Sim. Mas é igual a professora ali falou, tem, por exemplo, vestibulando de medicina que pega 5, 6 faculdades, pega o busão e vai. E tem lista de livros em todas as faculdades. Daí faz o quê? É exatamente isso, não vai dar conta. Até porque você não está só estudando a parte de literatura. Você tem todas as demandas, todas as outras matérias para estudar. Então, acaba tendo que lançar a mão do resumo. Sim. Você falou de poema. Poema é, por exemplo, o tipo de leitura que eu costumo recomendar. Olha... leia essa análise aqui sobre essa obra, sobre esse autor e as características, e depois vai para o texto. Entendi. Porque acaba sendo mais produtivo. Você acaba tendo um caminho, o estilo do autor, que tipo de temática. E aí você vai. O poema é mais desafiador. Estrutura do texto, texto, né? Às vezes pode ajudar. O poema é mais desafiador. Nossa, porque eu ficava viajando nos poemas. Nossa, eu acho que tendo poema... uma contextualização fica muito mais fácil. E daí, se você tem uma contextualização...
você vai olhar para aquele texto, você já tem um rumo, né? Uhum. De onde seguir. Mas eu acho muito interessante, porque às vezes a aula em que eu comento algum livro, claro que não nesse momento, nessa reta final, mas às vezes quando você faz isso ao longo do ano, é muito interessante que de vez em quando eu falo assim, opa, fiquei curioso, eu vou ler o livro. Não, isso é ótimo. E é bem interessante, porque eu tive alunos que começaram assim, não, eu não gosto de ler, mas ele tinha um projeto. Uhum. Ele queria fazer FUVEST. Eu falei assim, então você vai precisar ler os livros. E ele acabou se encantando, entendeu? Com a leitura. Então, eu sei que é complicado por toda a pressão e todas as coisas que você tem que fazer, mas eu tenho umas histórias muito, muito interessantes de gente que virou leitora, de aluno que foi lá para... eu tenho um ex-aluno, ele já é engenheiro. Ele fez o 3º ano, ele queria Santa Catarina. Então, eu olhava para ele no fundo da sala, para mim, ele não estava nem ouvindo o que eu falava. Para mim, ele estava ali resolvendo questões de matemática, de física e tudo mais. Olha, entrou na UFSC e tudo mais, e anos depois ele me achou, não lembro se no Insta ou no Face, e aí ele virou para mim e falou assim, olha só, mandou uma fotinha e falou assim, olha o que eu tô lendo. Era Quincas Borba, gente, do Machado de Assis, e ele mandou um recado e falou assim, continua falando do Machado de Assis para os piás, tá? Continua falando para eles. E eu achei muito interessante, porque para mim, ele nem estava acompanhando a aula, nem ouvindo o que eu estava falando lá no fundo da sala, estudando física. Nossa, o pior é que agora, pensando, eu voltei a ler depois que eu entrei na faculdade também. Então pode ser que tenha acontecido algo semelhante, assim, porque até eu fui o aluno que, não vou ler. Não, eu nunca gostei de ler. Eu sempre... Cara das exatas, né? Eu sempre tive muita dificuldade de ler o texto, ter que reler, porque eu não entendia. Às vezes eu esquecia, eu li o parágrafo, tinha que voltar a ler. Então, assim, pra mim sempre foi um sofrimento. Assim, questão de ler uma página em 10 minutos. E tem gente que lê uma página, assim, rápido, né? E entende, né? Exatamente. O meu problema era de entender, assim. Ler rápido eu consigo, mas o problema é entender, né? E aí, depois de fazer o vestibular, passar na UTF, que eu comecei a voltar a ler. Então, pode ser que tenha uma certa influência, Eu acho que, às vezes, o leitor precisa amadurecer também, né? A gente precisa amadurecer para alguns textos. Só que eu acho que a internet vem ajudando em algumas coisas. Eu vi, esse tempo atrás, uma influenciadora americana que leu Machado de Assis. Descobriu Machado de Assis. E aí virou o livro mais vendido da Amazon naquela semana. Depois ela leu... Ela descobriu Memórias Póstumas. Falou que queria aprender português, porque ela estava lendo uma tradução, que ela queria aprender português para ler o original, e depois leu Dom Casmurro e falou assim, não sei qual dos dois eu gosto mais. E bombou, e assim, influencia, né, a galerinha nessa... Continua lendo Machado de Assis pros piás, eles pegam, né? Vai pegar o gosto em algum momento. Eu acho que precisa pegar Machado na de mão. Assis é um que tem que ter a sua hora. Exatamente. Igual você falou, esse engenheiro aí começou depois de formado. Mas acho que você já deve ter percebido que, assim, é difícil você pegar várias pessoas que emendem, assim, de uma vez na leitura e falam, nossa, eu adoro ler. Igual o Bruno. O Bruno descobriu depois de mais velho que gostou de ler. Esse engenheiro que você falou é a mesma coisa. Vocês não acham que os livros que são fornecidos para os alunos lerem lá no começo do... Não sei quando os alunos começam a ler, no ensino médio? Não, eles têm leitura. Depende da escola. Eles têm leitura desde sempre. Sim. Mas, assim, entrar nessa história da literatura propriamente é a partir do ensino médio. Sim, porque geralmente ali o piá tá começando a ler, a descobrir os livros. Aí, cai lá um poema pra ele. Aí, então, lógico, vai traumatizar o moleque. Põe Machado de Assis, século XIX, um português longe. Aí, como é que você vai botar na cabeça do moleque que falou, você tem que ler isso aí, porque vai ter prova, e você tem que entender esse poema Eu considero isso um problema. Ele acaba distanciando mesmo. Porque o aluno, ele vem numa sequência, leitor, e às vezes acontece de chegar no ensino médio, ele desencanta, ele não quer mais saber. O que eu acho que pode ajudar é o que tem acontecido nas listas obrigatórias para os vestibulares. Eles têm mudado isso. Então, por exemplo, a lista da UEL. Eu tenho, tudo bem, cartas chilenas. Eu tenho cartas chilenas do arcadismo. Eu tenho Seminarista do romantismo. Aí eu tenho O Rei da Vela, do Oswald de Andrade. E Os Melhores Poemas do Fernando Pessoa, do modernismo. Metade da lista. A outra metade da lista são autores contemporâneos. Então, eu quebro a barreira da linguagem. É um texto que vem para mais próximo de nós.
Então, começar ou ler os contemporâneos, você já quebra essa barreira. Sim. E aí isso torna mais acessível o texto. Acho que se cobrar Percy Jackson, Harry Nossa. Potter também. Não, Aí tô brincando. Mas uma coisa que me deixava bravo na época do vestibular é que, por exemplo, uma lista lá com 10 livros, você ia lá e lia os 10, aí caía 1, caía 2. Você falava, meu Deus do céu, as informações estão tudo misturadas na cabeça. Eu não lembro nem quem que era o personagem. Às vezes eu misturava, porque eu tenho TDAH, eu acho, né? Eu tenho que fazer o diagnóstico. Nossa Senhora. Então, acho que uma das dificuldades que meus amigos falavam também que parecia com a minha era essa, né? De você ler 10 livros e chegar lá, cair 1, 2... E você fala, nossa senhora, como é que era mesmo? Porque parece que mistura um pouquinho. Vai rolar, eu acho que esse ano vai rolar. A gente vai ter uma prova menor, né? Uhum. A parte das questões, ela diminuiu, né? O tamanho da prova de português. A gente vai sair de uma realidade que era uma prova de 20, 10 eram de literatura, Sim. para uma prova menor, tanto para o primeiro dia quanto para as discursivas. Então, vai rolar, assim, esse senso de injustiça de, poxa, eu me preparei com 8 obras... para de repente, sei lá, cair em 3. Sim, tem que Mas estar preparado. ainda mesmo com essa prova, naquele formato de 2 fases, as 10 questões, elas não cobravam uma para cada livro. Às vezes você pegava assim, ó, eu vou pegar o Torto Arado e vão ser 3 questões. Então, caía assim, metade da lista, 4, 5 das 10 obras. Mas eu acho que para acalmar os coraçõezinhos, tudo pode virar repertório lá na redação, né? Sim. Ele pode, às vezes, usar. Às vezes é um texto literário que pode servir de repertório para contextualizar o tema, né? Às vezes usa. Vai que Nada aparece perdido, gente. situação análoga à escravidão, Exatamente, Torto Arado, Arado. Ele pode utilizar alguma coisa. Ou a não monogamia. Aí Sim. os jovens Niquete. e a negação da monogamia. Então, ele pode colocar alguma coisa ali. Nada é perdido. Sim, sim.